Nos quadrinhos do Homem-Aranha, nós acabamos tendo duas namoradas marcantes para o personagem Peter Parker Homem-Aranha, que é a Mary Jane Watson e a Gwen Stacy. Mas a pergunta que fica é, qual delas é o grande amor do Peter Parker? Bom, é isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Fala, Cris, beleza? Tá falando aqui a Spidey, e no vídeo de hoje nós iremos debater com referência dos quadrinhos qual dessas duas grandes personagens, Gwen e Mary Jane, é a melhor ou grande amor do Peter Parker. Fica até o final desse vídeo porque a resposta vai surpreender. Bom, pra gente obviamente começar para falar sobre esse grande amor da vida do Homem-Aranha, temos que começar obviamente em 1965, onde nós tivemos a estreia da tão famigerada Gwen Stacy na HQ Amazing Fantasy número 31. Tempos depois, um ano depois para ser específico, no número 42 da HQ, tivemos a introdução da Mary Jane Watson. As duas personagens acabaram sendo introduzidas nesse período, mas uma coisa que nós temos que entender e levar em consideração a questão da época, era que o seguinte, nessa época, na época dos anos 60, quem estava dirigindo os quadrinhos, tanto pela história, era o Steve Ditko. O Steve Ditko queria adaptar o personagem de Homem-Aranha, já que ele também é o criador do Homem-Aranha, ele queria adaptar o personagem sendo um personagem muito sério e sendo preocupado principalmente com a sua própria vida. E quando veio a Mary Jane e a Gwen Stacy, ele até colocou essas personagens, mas ele não queria dar atenção a elas. Não é à toa que quando você pega a primeira participação da Gwen Stacy nos quadrinhos, a gente acaba percebendo o quão chata, por incrível que pareça, o quão chata a Gwen Stacy é nessa fase do Steve Ditko, porque ela é literalmente insuportável nesse período que ela tá vivendo com o Homem-Aranha. E não gostava do Homem-Aranha, dava até patada do Homem-Aranha, ela literalmente não gostava do Peter, por várias questões, pelo Peter ignorar ela, e o Peter Parker tá preocupado com a sua vida, pelo fato das consequências dele ser o super-herói. Mas aí, quando entrou no elenco, na direção das histórias do Homem-Aranha, tanto pra desenhar e também até ajudar nas histórias, que foi o John Romita, aí as coisas começaram a mudar, porque aí sim, o John Romita começou a dar mais uma profundidade dos amores, junto com o Stan Lee, realmente sobre a Mary Jane e a Gwen Stacy, fazendo que as duas brigassem realmente para competir quem ia namorar o Peter Parker. E você achando que o Peter Parker é o personagem que você se identifica, né? Duvido que isso um dia aconteceu com tudo. Acabou que nesse período, nessa briga que tanto acontecia, o John Romita queria que fosse a Mary Jane, porque ele gostava muito da Mary Jane, mas pelo caso do Stan Lee ser o chefe do Homem-Aranha, ele teve que colocar a Gwen Stacy, já que o Stan Lee achava realmente que a Gwen Stacy era sim a namorada oficial do Homem-Aranha. Agora sim a gente pode começar, por exemplo, as comparações da Mary Jane com a Gwen Stacy. Começando já com a Gwen Stacy, quando a gente acaba analisando ela, um dos fatores que veio muito forte nesse período era que a Gwen Stacy, ela era um namoro que quando ela tinha com o Peter Parker, era muito fictício, era muito, por exemplo, história encantada, chegando até certo ponto do Homem-Aranha, o Peter Parker no caso, de querer abandonar tudo que ele tem, até o manto de Homem-Aranha, pra viver ao lado da Gwen Stacy. Ele queria abandonar tudo, e para algumas pessoas isso também é uma forma de amor, abandonar tudo que tem para realmente viver ao lado da sua amada. E eu não confio, eu nego que não. Eu acho isso também realmente uma forma de amor. Em muitos livros retratam muito bem isso. Até a própria Bíblia retrata isso. O homem deixará a sua mulher, deixará todas as suas coisas e viverá com a sua mulher e eles unirão uma só carne. Ou seja, isso aqui é até uma bela demonstração de amor, mas quando a gente olha para o lado do Peter Parker, não é à toa que isso gerou uma grande revolta entre os fãs na época, porque muitos fãs não gostaram dessa atitude que teria do Homem-Aranha, fazendo que ele abandonasse tudo de sua vida para viver com a Gwen Stacy, e do Peter Parker querer deixar de ser Homem-Aranha, porque só esses dois meios é uma área muito contraditória, porque de um lado a gente tem uma coisa muito fictícia do Homem-Aranha, coisa que o personagem, que o que fez os fãs se apaixonarem pelo Homem-Aranha não foi a parte fictícia, foi a parte do realismo que o Peter Parker tem, também essa forma de deixar o Homem-Aranha, já que o Peter Parker nunca vai deixar o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é a grande maldição que ele teve pelo fato dele ter deixado o assassino fugir, ter matado o seu tio Ben, fazendo que ele causando aquela morte, e ele carregando para si mesmo essa maldição de sempre salvar as pessoas, custe o que custar. Mas enfim, como nós bem sabemos, o que fez essa personagem ser tão popular e tão marcante pelas histórias do Homem-Aranha foi a morte dela. Quando ela acabou morrendo, foi literalmente uma surpresa pra todo mundo. E eu sei que todo mundo hoje em dia olha pra isso e fala, beleza, a gente já sabe disso. Mas é porque vocês não estão ligados o contexto da época. O Homem-Aranha, ele revolucionou de novo colocando essa morte da Gwen. Que a Gwen foi literalmente a namorada perfeita do Homem-Aranha. Foi o grande lance amoroso. E ter a morte dela num quadrinho, que literalmente, mesmo o Homem-Aranha sendo uma história vendida com um tema sério, por exemplo, tendo introdução de drogas, vícios, era ainda assim vendido como uma forma para criança. E quando a gente teve uma morte de uma namorada do Homem-Aranha, coisa que não havia acontecido nos quadrinhos, foi uma forma muito assustadora que o pessoal acabou vendo nos quadrinhos, porque aquilo nunca havia acontecido. Ou seja, mais uma vez o Homem-Aranha acabou revolucionando essa história. A primeira forma sendo um adolescente tendo a sua própria história e sendo muito famoso, a forma das drogas com Harry Osborn, e agora com a morte da Gwen Stacy, fazendo que ela fosse
marcada até os dias de hoje. Não é à toa que muitos anos à frente acabou se gerando uma das histórias mais famosas e considerada até por muitos uma das melhores histórias do Homem-Aranha, tá na top list de muita gente, que é Homem-Aranha Azul. Sem dúvida, essa HQ tá entre as 5 melhores do Homem-Aranha, por muita lista de alguns fãs do Homem-Aranha, porque realmente retrata esse luto que o Peter Parker tem com a Mary Jane e como isso afetou o Peter e os personagens que estavam em volta do Peter e da Gwen Stacy. Mary Jane, Harry Osborn, as galera que estavam em volta. Caso você queira esse quadrinho, eu vou deixar ele aqui no link da descrição do vídeo pra você comprar ele, porque realmente é uma história espetacular. Mas enfim, agora sim, nós encerrando, dando ponto final aqui da Gwen Stacy, agora sim, vamos para a Mary Jane. Bom, agora indo principalmente para o personagem da Mary Jane Watson, o que faz ela realmente ser uma namorada que muita gente gostou é o fato que muita gente gostou do fato de ser o Homem-Aranha, que é o fato do realismo. Quando a gente ia para o namoro da Mary Jane Watson, era um namoro muito mais realmente real. Era um namoro muito mais adulto, realmente um namoro sendo levado a sério. E que não dependia só da visão do Peter Parker, dependia também da visão da Mary Jane e ambos dois para construírem um relacionamento. Tanto pelo medo do Peter Parker perder uma pessoa tão amada, por isso que ele rejeitou por muito tempo namorar a Mary Jane, e tanto a Mary Jane ter grandes traumas pela sua família, principalmente na época que ela estava vivendo um grande trauma pela sua irmã, ter deixado a sua irmã cuidando do filho sozinho, e também pelos traumas que passou pela sua família, pelo pai dela ser muito abusivo. Ela tinha medo realmente de assumir um namoro e realmente seguir com o Peter Parker. E o Peter Parker também tinha um grande medo, porque, pô, eu perdi a mulher da minha vida e eu não quero perder uma outra pessoa que eu realmente amo. Mas no final das contas, eles acabaram namorando e futuramente se casando. Que não é à toa que quando a gente acaba analisando muito mais a fundo a Mary Jane, a gente acaba percebendo que, diferente da Gwen, que ama o Peter Parker, ama todo o coração, ela odeia o Homem-Aranha também no final das contas, a Mary Jane não. A Mary Jane amou o Peter Parker desde que ele se tornou o Homem-Aranha. Porque quando ela viu o Peter Parker saindo, vestido de Homem-Aranha, ela se apaixonou por aquela pessoa, pela persona Peter Parker. Por ele ser um homem pobre, ela amou o Peter Parker por completo. E mesmo sabendo que ele era o Homem-Aranha, e ele não contando pra ela, ela o compreendia, mesmo ficando muito revoltada por si mesma, por querer, obviamente, a atenção do Peter. E é isso que fez a Mary Jane ser tão famosa nos quadrinhos, porque a Mary Jane ficou tão mais famosa do que a própria Mary Jane, e sendo estabelecida até hoje como a namorada mais frequente nas histórias do Homem-Aranha, por causa justamente do fato dela ser a personagem que mais se aproximou do que os fãs queriam. Uma namorada realmente real e que amou Peter Parker desde o princípio das suas histórias. Mas agora, para a gente chegar no arco final, a gente tem que debater aqui. Qual é a melhor namorada do Homem-Aranha? Eu sei, essa é a pergunta de milhões. E não tem como se dizer. Como eu acabei falando lá no início do vídeo, o amor é uma forma muito subjetiva. Tem muita gente que acha muito interessante essa forma de abandonar tudo que tem para viver ao lado da pessoa que a ama. Beleza, isso é uma forma muito boa de amar. A Bíblia fala isso, por exemplo, e muitas outras histórias de contos acabam falando realmente isso, mas existem outras formas muito mais diferentes de se retratar o amor. Particularmente, eu gosto realmente da forma que a Gwen Stacy foi retratada nos quadrinhos, de ser uma personagem chata e aos poucos sendo desconstruída, e sendo uma personagem muito amigável e realmente sendo aquele amor dos sonhos para o Peter Parker. Mas aquele namoro que é muito imaginatório nosso. É amor que muita gente deseja ter. Mas o que faz nós ser apaixonantes pelo Homem-Aranha é a identificação pelos problemas sociais, financeiros, mentais, tudo em nossa volta é o que esse personagem acaba se retratando. E a forma que a Mary Jane é introduzida nessa história, na minha opinião, é o que faz ela ser a grande namorada do Homem-Aranha e talvez a melhor namorada do Homem-Aranha, porque ela realmente retrata os problemas reais de um relacionamento. E ainda mais real ainda, é a dificuldade de ter namorando um super-herói que tem que sacrificar muitas vezes a sua própria vida e até mesmo a própria interação que terá com a sua amada. E na minha opinião, a Mary Jane, pra mim, ela é o grande amor do Peter Parker. Ela é, pra mim, ela é a definição de amor do Peter Parker. Não é à toa que tem muitos quadrinhos que retratam isso. Ela hoje em dia, na minha opinião, se você quiser realmente ver como realmente é a Mary Jane nos tempos atuais, não vê a HQ Amazing, porque as últimas histórias da Mary Jane no universo oficial do Homem-Aranha tá complicado. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. Eu recomendo muito que você veja a forma que, pelo menos eu acredito que muitos pessoas concordam, essa HQ do Homem-Aranha. Essa aqui não tem jeito. Ela realmente retrata de como é a Mary Jane dos quadrinhos. Porque tem muita gente que olha pra Mary Jane, principalmente por causa do filme do Homem-Aranha de Sam Raimi, e acaba vendo ela como, por exemplo, a mulher que trai muita gente. E adaptam isso até nos quadrinhos. Falam, não, os quadrinhos também ela atrai muita gente. Não. Esse quadrinho você vai realmente conhecer como é a Mary Jane e que não é, meu Deus, ela atrai, meu Deus do céu, toda hora isso, toda hora isso. A Mary Jane, ela é retratada de uma forma séria, realmente com um quadrinho de um relacionamento realmente real.
duas pessoas diferentes querendo se conviver, até mesmo de status financeiro diferentes, a rica Mary Jane e o pobre Peter Parker, poder do Homem-Aranha de super-herói e vida de famosa humana da Mary Jane Watson, e esses dois diferentes, esses dois polos opostos se unirem pra realmente querer um relacionamento. E olha que a gente até for pra analisar, o próprio namoro da Mary Jane, do Sam Raimi, e a Gwen Stacy, do Mark Webb, são muito semelhantes nos quadrinhos. A forma que o Mark Webb adaptou a Gwen Stacy é bem semelhante dos quadrinhos, aquele namoro mágico, o perfeito. E a forma que o Sam Raimi adaptou a Mary Jane, mesmo tendo algumas contradições pelos fãs, realmente se aproxima bastante pelo que é a essência Mary Jane e Peter Parker nos quadrinhos. Dificuldades, brigas e muitas coisas. Bom, mas agora eu quero saber a sua opinião. Na sua opinião, qual é a melhor namorada do Homem-Aranha? Particularmente, como eu disse, eu prefiro a Mary Jane. E você? É a Gwen? É a Mary Jane? Ou é outra namorada do Homem-Aranha? Comenta aí embaixo, quero muito saber. E eu sei que muita gente vai comentar aqui embaixo falando que a Mary Jane do Sam Raimi é uma péssima namorada do Homem-Aranha. Meu Deus, que namorada insuportável, horrível, pior adaptação. Ela não é isso. Eu fiz um vídeo completo falando sobre essa personagem e como você está errado pra falar que essa personagem ela é horrível. Esse vídeo tá aqui na descrição do vídeo, ou na tela, principalmente na tela final. Veja esse vídeo e você vai mudar muito a sua opinião sobre quem é a Mary Jane do Sam Raimi. Bom, se inscreva para receber mais vídeos desses relacionados ao Homem-Aranha e o universo desse grande herói que tanto amamos. E eu te vejo então no próximo vídeo ou na tela final. E lembrando, caso você queira comprar esse quadrinho do Homem-Aranha, também tá aqui, link tá na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo então no próximo vídeo ou nos vídeos da tela final. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your